Olá, meus amigos. A experiência do nosso brasileirinho de hoje vai soar muito familiar para muitas pessoas. Talvez para você que está escutando, viu? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. É um prazer e um grande privilégio falar contigo. Eu saí da igreja na pandemia após assistir seus vídeos. Muita coisa eu desconfiava e outras eu tinha certeza porque vi. Infelizmente, me mantive na igreja preocupado com o futuro das minhas filhas, tentando dar a elas um bom padrão para seguir e apresentando um Deus verdadeiro. Eu deveria ter saído. Voltando ao ano de 2005, eu era membro da ala São Vicente, São Paulo, e minha ex havia falecido. Veja bem, minha ex havia falecido, não era mais minha esposa, tinha muito tempo. A filha dela reapareceu depois de anos, morava com o pai e nos encontramos por acaso. Mantivemos uma amizade, ambos solteiros e adultos. Acabamos nos envolvendo. Eu apresentei a igreja para ela. Depois de um tempo, o namoro foi esfriando, não fazia muito sentido continuar. Ela continuou indo para a igreja e arrumou um namorado fora. Eu continuei indo para a igreja e arrumei uma namorada lá. Arrumaram para mim num baile. Um dia o conselheiro do bispo soube que a minha ex-namorada era filha de uma ex-mulher minha. Ele simplesmente foi até a minha casa, louco, me chamou, eu fui atender. Ele e mais dois membros me cercaram e ele gritou: "Você é amante da filha da sua mulher?" Eu não entendi foi nada. Começaram a chegar mais pessoas, vizinhos meus, etc. Nisso chegou o bispo e um irmão da igreja que era meu amigo. Esse conselheiro do bispo me deu um forte soco no estômago, me jogou no chão e me chutou no estômago novamente. O bispo só disse: "Chega, fulano." O bispo estava em uma lambreta, nem o capacete tirou. Foram todos embora. Os vizinhos me ajudaram a levantar. Eu fui para a casa da minha namorada e contei para ela. Ela queria ir até a delegacia, mas outros membros mandaram a gente não fazer isso. Disseram que ele era portador do vírus HIV e estava muito abalado. Nada justifica o que ele fez comigo. Fui então procurar a filha da minha ex com minha namorada e contamos a situação. Ela ficou chocada, saiu da igreja, mas antes espalhou para um monte de gente o que aconteceu. Várias famílias saíram da igreja depois disso, alguns só trocaram de ala. Eu fui excomungado e depois um missionário me sugeriu escrever para o presidente da estaca. Eu escrevi e o que ele fez? Contou para o meu agressor que eu havia escrito a carta. Apanhei novamente e tive que mudar de cidade. Me magoa muito lembrar. Estou te contando isso e as lágrimas descendo. Um trauma que eu nunca superei. Quase 20 anos depois, uns 13 anos, eu procurei a igreja. Já tinha filhas e levava elas para a igreja em outra cidade. Contei ao bispo na entrevista e fui batizado novamente. Fui aconselhado a perdoar e esquecer, mas as coisas jamais foram as mesmas dentro de mim. Começou a pandemia. Seus vídeos começaram a aparecer para mim e eu comecei a estudar o que você falava. Aos poucos minha mente se abriu. Eu fui salvo na pandemia graças aos seus vídeos. Um belo dia meu vizinho colocou fogo na casa dele. A irmã dele gritava, chamaram os bombeiros. E aí soubemos que ele era dependente químico. O infeliz ainda jogava restos de porcaria no fundo do meu quintal. Eu tinha que ficar recolhendo porcaria e jogando fora. Adivinha? Um dia o bispo e o conselheiro foram visitar o imóvel, encontraram Eppendorfs, acho que é assim que fala, vazios no fundo do quintal e me mandaram mensagem falando que eu estava usando aquilo. Aquilo foi a gota d'água. Eu expliquei que não.
Expliquei a situação do vizinho e as loucuras dele e falei que só me alugaram aquela casa porque nem o dono aguentava morar lá. E foi assim que eu saí para sempre. Minhas filhas odeiam a igreja. Uma delas não fala comigo, hoje já com 18 anos, e nem acredita mais em Deus. Obrigado por me ouvir. Te amo de coração, Vânia. Obrigado por me libertar. Ai, querido, obrigado por tanto carinho. Um grande abraço para você, viu? De verdade, sincero. Obrigada pelo carinho e pela tua vulnerabilidade e confiança em contar a tua história da forma como ela realmente aconteceu e dividir com a gente a tua experiência. Eu lamento muito você ter passado por tudo isso, viu? Olha aqui uma coisa interessante que ele fala no começo. Ele fala: me mantive na igreja preocupado com o futuro das minhas filhas, tentando dar a elas um bom padrão para seguir. Muitos pais, e eu fui uma pessoa assim também, acreditam que é melhor você criar teus filhos na igreja, né? Seja ela qual for. Existe uma ilusão, eu quero enfatizar isso, existe uma ilusão de que se você criar teus filhos dentro de uma determinada religião, eles vão estar seguros e salvos de coisas como drogas, sexo, uma vida sexual irresponsável, vícios. Isso é ilusão, tá? Eu conheço pessoalmente casos de crianças, de adultos, né, claro, mas que nasceram já no convênio, foram criados na igreja, alguns fizeram missão, mas nada disso protegeu eles de nada dessas coisas que eu tô te comentando aqui, tá? Se você, como pai ou mãe, criou teus filhos na igreja e eles tiveram, né, uma adolescência tranquila, casaram no templo, tudo direitinho, tudo fofinho, lá, eu posso te afirmar que não foi a igreja que protegeu teus filhos dessas coisas, foi o teu amor. Foi a tua capacidade de comunicação com os teus filhos, tá? Então, cuidado, porque muitos pais criam os filhos na igreja, mas como eu fui, por exemplo, eu era uma carrasca com meus filhos, eu impunha a eles aquelas crenças, aqueles padrões. Isso só cria problemas, tá? Então, cuidado com isso. Confia no teu instinto paterno, materno e oferece muito amor, muito respeito pelos teus filhos. Mantenha o canal de comunicação entre vocês aberto sempre. Escuta, entende, compreende e respeita as vontades deles quando aquelas vontades não forem aquilo que você gostaria que fossem. Desde que, claro, a gente vai sempre orientar. Mas, claro, se um filho teu falar assim, não, eu vou parar de ir para a igreja porque agora eu quero usar droga. Claro que não é disso que não é disso que eu tô falando, mas respeita a individualidade deles, tá? Aí ele fala sobre uma situação aqui, né? Em que o conselheiro do bispo descobriu que ele havia namorado com uma moça que era filha de uma... deixa eu ler aqui rapidinho. Minha ex havia falecido. Veja bem, minha ex havia falecido. Não era mais minha esposa, tinha muito tempo. A filha dela reapareceu depois de anos, porque ela morava com o pai. E nos encontramos por acaso, mantivemos uma amizade, ambos solteiros e adultos, acabamos nos envolvendo. E o conselheiro do bispo chega na casa dele, gritando e falando:
Você é amante da filha da sua mulher. Meu Deus, da onde? Sabe por quê? Eu não sei, sabe, mas como esse conselheiro aqui do bispo, eu também conheci outros homens na igreja que, por terem um chamado de liderança e terem o tal do sacerdócio, acreditarem que tem um certo manto, eles se sentem, é, como eu posso dizer, eles acham que eles têm o direito de chegar e se meter na vida dos membros. E nesse caso aqui foi um absurdo. Ele me deu, olha o que ele fala aqui. Ele me deu um soco forte no estômago, me jogou no chão e me chutou no estômago novamente. O bispo chegou, né, com outros irmãos, enfim. Não, o bispo chegou, né? Fala que o bispo chegou lá e, enfim, falou para o cara para parar com isso. Eu devia até estar sabendo, né, que o conselheiro estava indo lá. A namorada dele, quando ele contou para ela, ele diz o seguinte: ela queria ir até a delegacia, mas outros membros mandaram a gente não fazer isso. Disseram que ele era portador do vírus HIV e estava muito abalado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não foi lá fazer isso, praticar essa agressão física, que é um crime, né? Ele não foi lá por ele ter o vírus HIV. Ele foi lá porque ele se sentiu, talvez, confortável em fazer isso, porque afinal de contas ele é conselheiro do bispo, ele é um líder, ele tem um chamado de autoridade na ala. Claro que não são todos que vão fazer isso, é claro que isso aqui eu diria que é raro, uma agressão física. Mas, na minha opinião, ele deveria ter sim ido à delegacia. Por quê? Meu Deus, ele seguiu a sugestão de um missionário, ele escreveu uma carta para o presidente da estaca. Eu escrevi, e o que ele fez? Contou para o meu agressor que eu havia escrito a carta. Apanhei novamente e tive que mudar de cidade. Engraçado, ele foi excomungado, que ele fala que ele foi excomungado. Será que o conselheiro do bispo foi excomungado por ter feito isso? Ou desassociado? Ele não conta aqui pra gente, mas eu adoraria saber. Ele diz que quando isso aconteceu, né, a ex-namorada dele se afastou da igreja, mas antes espalhou para um monte de gente o que havia acontecido. Ele fala aqui que várias famílias saíram da igreja depois disso, outras só trocaram de ala. Porque, claro, imagina um conselheiro do bispo que faz uma coisa dessa, quem é que pode confiar num cara desse? Tá vendo o que eu sempre te falo? Cuidado, não confie em alguém só porque ele tem um chamado de liderança, porque ele tem um tal do sacerdócio, porque ele tem autoridade. Isso é tudo bobagem, são seres humanos imperfeitos. Cuidado com quem você confia em nome de um determinado chamado que eles dizem ter. Você não sabe com quem você está lidando. A aparência ali do bem não significa nada, viu? Agora, esse é o ponto aqui que eu queria chegar. Ele fala assim: me magoa muito lembrar um trauma que eu nunca superei. Fui aconselhado a perdoar e esquecer, mas as coisas jamais foram as mesmas dentro de mim. Presta atenção aqui comigo. Eu acho que cada um de nós individualmente, a gente lida de uma forma com situações dolorosas como essa, ou situações traumáticas. Mas toma cuidado com aquilo que você sempre escuta dos membros. Ah, mas vai se afastar da igreja por causa disso? Mas eu não vou para a igreja por causa do conselheiro do bispo, eu vou para a igreja por causa de Jesus Cristo. Lá, 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 lá. Tudo bem, eu acredito.
E isso não tem nada a ver com o fato de você ter que se sujeitar a quaisquer tipos de abusos e lidar com o trauma e ainda assim ter que se sentir na obrigação de perdoar e esquecer. Toma cuidado com isso, porque é aqui que mora o perigo. As coisas jamais foram as mesmas dentro de mim. Você não deveria frequentar nenhuma instituição religiosa ou não, em que você tenha que engolir o choro, em que se você tem tanta dificuldade em perdoar e esquecer o que alguém te fez lá dentro, se você não consegue fazer isso, você ainda se sente culpado e acha que tem alguma coisa errada contigo e você tá sem o espírito e lá, porque se você tivesse o espírito, isso e aquilo, você já teria perdoado, e lá. Toma cuidado, tá? Desculpa. Porque isso é mais uma forma de manipulação e você vai estar se auto-sabotando. Como eu sempre te falo aqui, para você frequentar uma igreja, por exemplo, você precisa se sentir bem lá dentro. Aconteceu algo assim, ou não tão grave quanto isso, mas alguém te magoou de uma forma que você ficou traumatizado, e você tem dificuldade em lidar com aquele sentimento. Para de ir para a igreja por obrigação, para de ir para a igreja só porque você acredita que é aquilo que Deus quer de você. Cuida dos teus sentimentos, cuida do teu coração, cuidado. Não te sujeita a traumas, porque não é isso que Deus quer para você. Viu? Se frequentar aquele local te faz bem, te ajuda, te fortalece, enfim, tudo aquilo, então tá ótimo. Agora não vacila, viu? Não pensa duas vezes. Se sentiu magoado, não quero frequentar aquela ala ou não quero mais frequentar a igreja, você tem todo o direito de fazer isso. E o que as pessoas pensam a teu respeito é problema delas e não teu. Comecei a estudar o que você falava. Aos poucos minha mente se abriu. De novo aqui o conhecimento, né? O conhecimento ajudou esse brasileirinho querido a abrir a mente dele. E ele diz aqui que depois ele foi de novo acusado de estar usando substâncias, quando na verdade ele não estava. O vizinho que tinha dependência química jogava frascos de alguma coisa lá no quintal dele, e quando o bispo viu isso, viu os frascos, né, no quintal dele, achou que ele estava usando substâncias e eles acusaram ele de estar usando. O teu relacionamento com o Deus do cristianismo, o teu relacionamento com Jesus Cristo, eles não são dependentes de religião, eles não são dependentes de dogmas, eles não dependem da prática de certos rituais com uma certa frequência que foi decidido que tem que ser. Não permite que homens imperfeitos, que todos nós somos imperfeitos, que esses homens imperfeitos te impeçam de ter um relacionamento bom, puro, leve e de confiança com aquele Deus a quem você quer adorar. Tá? Não permite isso, porque não vale a pena, viu? Então, no fim, então não adiantou, né? Ele falou no começo aqui que ele queria levar as filhas dele para a igreja e tudo, para dar a elas um padrão bom para seguir. Acabou que ele fala aqui no final: minhas filhas odeiam a igreja. Uma delas não fala comigo e nem acredita mais em Deus. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra, né?
Então, não tem vergonha não, viu? Não tem vergonha de parar de frequentar uma ala ou uma determinada igreja porque você se magoou com alguém. Você tem todo o direito, é claro, me magoei com o bispo, eu não quero mais ir naquela ala, só vou voltar quando aquele bispo for desobrigado. Tá tudo bem. Aí quer saber? Eu não vou mais para a igreja não. Tá tudo bem. Bom, o bispo me magoou, mas eu não vou na igreja, eu não vou na igreja por Jesus, por causa dele, eu vou por Jesus Cristo, eu vou continuar indo lá. É um direito que você tem. Mas as consequências dessa autossabotagem você não vai poder escolher. Então presta atenção e cuida de você, tá bom? Eu espero que essa história do brasileirinho de hoje tenha servido para te abrir os olhos um pouquinho. E eu espero que ele esteja melhorando, esteja se recuperando desse trauma que ele sofreu, né? E tenha forças para seguir em frente, né? Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.